Há lares que um dia foram abrigo, mas que agora carregam um silêncio pesado, como um manto que sufoca. A porta se fecha e, em vez de acolhimento, há paredes que guardam palavras não ditas, olhares desviados e passos cuidadosos para não despertar a tempestade. Talvez você conheça essa sensação. Estar em casa e, ao mesmo tempo, sentir-se distante. O lar, que deveria ser refúgio, se tornou um campo de batalha silencioso, onde não se ouvem explosões, mas se sente a tensão em cada respiração. É nesse cenário que a sabedoria de um provérbio antigo, escrito por um rei que viveu há milênios, entra como uma luz suave na penumbra. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Salomão não falava apenas de como evitar brigas. Ele mostrava um caminho para transformar a atmosfera da casa, para que a paz não fosse apenas a ausência de gritos, mas a presença real de harmonia. Essa harmonia, no entanto, não nasce por acaso. Ela não é sorte, nem é presente deixado à porta pela manhã. É fruto de escolhas conscientes, repetidas, às vezes cansativas, mas sempre intencionais. É o ato de segurar uma palavra antes que ela saia com força e transforme um problema pequeno em um abismo. É o gesto de escutar, mesmo quando tudo dentro de você quer responder. É a coragem de optar por uma postura que preserva, mesmo quando o orgulho pede revanche. Foi assim que José viveu, injustiçado, traído, vendido como escravo, e ainda assim escolheu responder sem rancor. Ele não permitiu que o ódio moldasse suas palavras ou que a amargura ditasse suas ações. Mantinha sua integridade e, com isso, preservava não apenas sua missão, mas a própria alma. Se olharmos bem, a paz no lar se constrói exatamente assim: tijolo por tijolo, resposta por resposta, gesto por gesto. Talvez você esteja vivendo dias em que falar parece arriscado e calar parece mais seguro. Mas há um perigo em confundir silêncio com paz. O silêncio pode esconder mágoas que crescem, como raízes invisíveis de uma árvore que um dia vai rachar o chão. É por isso que a sabedoria bíblica nos convida a cultivar palavras que acalmam, gestos que unem e atitudes que desarmam. O lar que hoje é campo de batalha silencioso pode, com disciplina verbal e emocional, tornar-se novamente um refúgio. E isso começa em você, começa nas pequenas respostas, nas escolhas diárias, na decisão de não permitir que a ira dite a história da sua casa. O erro invisível de confundir silêncio com paz. Há um tipo de silêncio que é precioso e há outro que é perigoso. O silêncio precioso é aquele que repousa no coração depois da reconciliação, que acompanha a paz verdadeira e nos deixa respirar fundo. Mas o silêncio perigoso é aquele que se instala quando palavras foram engolidas, mágoas foram escondidas e os olhos já não se encontram como antes. É o silêncio que não cura, mas adia. Ele parece paz para quem olha de fora, mas por dentro é como uma represa prestes a se romper. As conversas diminuem, as perguntas se tornam superficiais e cada um começa a construir uma vida paralela, ainda que sob o mesmo teto. Provérbios 17:1 nos lembra: melhor é um pedaço de pão seco com tranquilidade do que a casa cheia de banquetes e com rixas. Esse versículo vai muito além de comparar pobreza com riqueza. Ele fala de atmosfera. De nada adianta ter fartura sobre a mesa se a alma está inquieta e os corações estão distantes. O pão seco, quando acompanhado de tranquilidade, nutre mais do que banquetes cercados por palavras afiadas ou pelo peso do silêncio ressentido. Essa verdade expõe algo profundo. A paz não está na quantidade de coisas que possuímos, mas na qualidade das relações que cultivamos. Quando o diálogo morre, a casa perde algo essencial. Às vezes, o medo de conflito leva ao silêncio. Outras vezes, é o orgulho que nos impede de abrir a boca. O problema é que, nesse tipo de silêncio, as feridas continuam abertas, ainda que cobertas. Elas se tornam mais sensíveis,
E basta um toque, uma frase solta, para que tudo volte à superfície com ainda mais força. O silêncio que esconde não é descanso, é apenas espera. Espera pelo próximo confronto, pelo próximo desentendimento, pela próxima palavra mal colocada. Há um detalhe importante que raramente percebemos. Manter esse tipo de silêncio não exige esforço. Pelo contrário, ele parece mais fácil no início, mas ele custa caro. Custa a confiança, custa a intimidade, custa a leveza de simplesmente estar juntos sem tensão. Salomão nos ensina que tranquilidade verdadeira não é ausência de som, mas presença de harmonia. E essa harmonia não nasce de evitar conversas, mas de enfrentá-las com sabedoria. O pão seco com tranquilidade é um convite a buscar menos aparência e mais verdade, menos teatralidade e mais sinceridade. O poder de uma palavra que interrompe o ciclo de ira. A ira, quando não é contida, se move como fogo em capim seco. Começa com uma fagulha quase imperceptível, um tom de voz mais áspero, uma frase atravessada, um olhar de impaciência. Mas em segundos essa fagulha encontra combustível, e o que poderia ser apenas um desacordo simples se transforma em um incêndio que consome tudo ao redor. É nesse instante que Provérbios 15:1 se torna mais do que um conselho, torna-se uma estratégia de sobrevivência. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não é apenas poesia antiga, é ciência do coração humano. A ira cresce quando encontra resistência igual ou maior, mas se depara com mansidão, perde força. Responder brandamente não significa fraqueza. Ao contrário, é um ato de coragem e domínio próprio. É como enfrentar um rio revolto não com mais correnteza, mas com margens firmes que contêm suas águas. A palavra branda é como um freio no instante certo. É o copo de água que apaga a chama antes que ela precise de um batalhão de bombeiros. Mas para que isso aconteça, é preciso perceber o início do fogo. É preciso estar atento aos primeiros sinais de que o tom da conversa mudou, de que o corpo já está reagindo, de que o coração acelerou. É nessa fração de tempo que a escolha é feita: alimentar o incêndio ou estender a mão para apagá-lo. A mansidão tem um poder desarmador. Ela interrompe o ciclo de provocações que, de outro modo, se tornaria uma espiral sem fim. E esse poder não está apenas no que se diz, mas em como se diz. O tom, o ritmo, até mesmo a respiração entre as palavras, tudo comunica. Uma resposta branda não é apenas o conteúdo, mas a atmosfera que ela carrega. Ela chega como brisa em meio ao calor sufocante da discussão, refrescando antes que todos se queimem. A sabedoria de Salomão é clara. A palavra dura não apenas responde, ela instiga, não apenas defende, ela ataca. É como jogar lenha na fogueira. Por isso, a palavra branda não é ausência de firmeza, mas presença de intenção. Ela não deixa de dizer o necessário, mas escolhe o momento e a forma de dizer. Quando José enfrentou seus irmãos no Egito, poderia ter despejado sobre eles toda a amargura acumulada por anos, mas preferiu conduzir a situação com cautela e serenidade, mesmo quando tinha todo o poder para se vingar. Essa escolha fez toda a diferença no final da história. Assim também, no lar, uma única palavra dita com calma pode mudar o rumo de uma conversa e salvar um relacionamento de danos profundos. Porque a maioria falha ao tentar consertar a paz rapidamente. A pressa para restaurar a paz pode ser tão prejudicial quanto a própria ausência dela. Muitas vezes, depois de um conflito, surge um impulso quase instintivo de encerrar o assunto o quanto antes, de colocar um ponto final imediato para que o clima volte ao normal. Mas essa urgência é enganosa. O que parece reconciliação pode ser apenas uma camada fina cobrindo feridas que ainda sangram. É como pintar uma parede mofada sem tratar o mofo por dentro. Por um tempo parece resolvido, mas logo a mancha retorna, ainda mais forte. A paz superficial é frágil. Ela não resiste ao próximo desentendimento, porque não houve compreensão verdadeira das causas.
É como tentar costurar um tecido rasgado sem alinhar as bordas. Qualquer movimento o rasga novamente. Salomão, com sua sabedoria, nos convida a ir além da pressa e buscar raízes. É necessário compreender o que gerou o conflito. Quais palavras pesaram mais? Quais gestos deixaram marcas? Sem isso, o perdão se torna parcial e a reconciliação instável. A história de José é um exemplo perfeito dessa paciência intencional. Quando seus irmãos vieram ao Egito, ele não revelou sua identidade imediatamente, embora desejasse profundamente o reencontro. Ele testou seus corações, observou suas reações, verificou se havia arrependimento real. Essa espera não foi crueldade, mas amor cuidadoso. Ele sabia que sem transformação genuína, qualquer aparente reconciliação seria apenas uma trégua temporária. Quando finalmente se revelou, o fez com segurança e certeza de que havia verdade na reconciliação. O perigo de consertar rapidamente é criar uma paz que não é paz, mas pausa. É um intervalo entre brigas, não um novo começo. Para que a harmonia seja real, ela precisa nascer de mudanças profundas, de atitudes, de entendimentos, de posturas que se sustentam no tempo. Isso exige tempo, escuta e, acima de tudo, disposição para enfrentar conversas difíceis sem medo de alongá-las quando necessário. A paz que dura não se constrói na pressa, mas na paciência que permite que as raízes da confiança cresçam novamente. O fator silencioso que sabota a harmonia. Orgulho. O orgulho é um sabotador silencioso. Ele não chega gritando, não bate a porta, mas se infiltra devagar, ocupando os espaços entre as palavras e endurecendo os gestos. Ele é sutil e por isso tão perigoso. Quando o orgulho se instala, ele transforma cada conversa em um campo de defesa, onde o mais importante não é compreender, mas vencer. E na busca por vitória, perde-se a paz. Provérbios 13:10 nos adverte: da soberba só resulta a contenda. Não há como manter a harmonia onde o desejo de ter a última palavra governa. O orgulho nos convence de que ceder é fraqueza, de que pedir desculpas diminui nosso valor, de que admitir um erro abre espaço para sermos humilhados. Mas essa é uma mentira sutil que corrói relacionamentos de dentro para fora. Ele nos afasta até quando estamos perto fisicamente. É como se colocasse uma barreira invisível no meio da sala, onde cada um permanece em seu lado, determinado a não recuar. O resultado é uma convivência tensa, onde a distância emocional cresce a cada dia. Na sabedoria bíblica, ceder não é perder, é preservar. Não se trata de anular-se, mas de escolher o que realmente importa. Há momentos em que a paz é mais valiosa que a razão, e é justamente nesse ponto que o orgulho exige ser confrontado. Ele se alimenta do instinto de autoproteção e da vaidade de sempre querer estar certo. Mas quando optamos por quebrar esse ciclo, damos espaço para que o respeito floresça novamente. José, mesmo tendo razões legítimas para se vingar, não se deixou guiar pelo orgulho. Ele não buscou reafirmar seu poder sobre os irmãos, mas escolheu o caminho que preservaria o propósito maior de sua vida. Essa decisão exigiu coragem, pois o orgulho sempre oferece a solução mais imediata: revidar, expor, vencer. Mas a sabedoria o ensinou a esperar, observar e agir no momento certo, com o coração alinhado àquilo que era eterno. Assim também acontece no lar. Quando o orgulho perde espaço, a reconciliação encontra caminho. Uma prática de 3 passos para desarmar discussões antes que comecem. Algumas discussões parecem inevitáveis. Elas surgem como nuvens carregadas no horizonte. A mudança no tom de voz, o olhar que se estreita, a respiração que se acelera. Mas mesmo antes de a tempestade cair, ainda é possível mudar o rumo do céu. Provérbios 19:11 nos lembra: a prudência do homem retarda a sua ira,
Essa prudência é como um freio que impede que a descida se transforme em queda. E na prática, ela pode ser exercida de maneira simples e profunda ao mesmo tempo. O primeiro passo é ouvir sem interromper. Ouvir de verdade, não apenas esperar a sua vez de falar. Quando alguém se sente ouvido, o tom da conversa começa a mudar. A tensão diminui porque o coração humano anseia por reconhecimento antes mesmo de buscar solução. Esse ato de escuta não é passividade, é estratégia. É escolher compreender antes de se defender. O segundo passo é responder com calma. Não apenas pela escolha das palavras, mas pelo controle da atmosfera. O tom, o ritmo e até as pausas entre uma frase e outra podem acalmar um ambiente carregado. É como colocar água morna sobre uma superfície trincada, permitindo que ela volte ao seu estado natural. Essa calma não nasce do momento, mas de uma decisão interna de não permitir que o impulso dite a reação. O terceiro passo é oferecer um gesto concreto de reconciliação. Pode ser uma palavra de encorajamento, um toque leve no ombro, um ato de gentileza inesperado. Esse gesto funciona como a ponte que liga novamente os corações que estavam se afastando. Ele sinaliza que, apesar das divergências, a relação é mais importante do que a vitória imediata no debate. Esses 3 passos não são uma fórmula mágica, mas um exercício constante de domínio próprio e empatia. São pequenos atos que, repetidos ao longo do tempo, criam um novo padrão de interação. Quando aplicados, não apenas evitam discussões desnecessárias, mas também constroem um ambiente onde a paz deixa de ser visitante e passa a ser moradora. O papel da constância na manutenção da paz. A paz verdadeira não se constrói em um único dia, e muito menos se mantém por acaso. Ela exige constância, como quem rega um jardim todos os dias, mesmo quando o céu parece prometer chuva. Eclesiastes 10:4 nos oferece uma imagem clara dessa perseverança. Se o espírito do governante se levantar contra ti, não deixes o teu lugar. É a ideia de permanecer firme, mesmo diante da provocação, de não abandonar a postura pacífica quando a tensão aumenta. A constância é o que transforma atitudes isoladas em cultura de paz. Um ato de mansidão em meio a um conflito é poderoso, mas a repetição desses atos ao longo do tempo é o que cria segurança e confiança dentro de um lar. É saber que, mesmo nas divergências, há limites que não serão ultrapassados. Que as palavras não serão usadas como armas, que as ofensas não se transformarão em muralhas intransponíveis. O desafio é que essa postura precisa ser mantida não apenas nos dias tranquilos, mas justamente quando ela é mais difícil de sustentar. É fácil ser pacífico quando tudo está calmo. O verdadeiro teste é quando as provocações chegam, quando o cansaço é grande e as emoções estão à flor da pele. É nesse momento que a constância revela seu valor. Ela se torna como uma âncora, impedindo que o relacionamento seja arrastado pela correnteza das reações impulsivas. José viveu essa constância no Egito. Ele não foi íntegro apenas uma vez, mas repetidamente, mesmo em situações de injustiça e afronta. Sua firmeza de caráter não variava conforme o humor do dia ou as circunstâncias do momento. Assim também, a paz em casa é resultado de uma escolha repetida. Responder com calma, manter o respeito, preservar o vínculo. Quando essa escolha se torna hábito, ela molda o ambiente de forma tão profunda que a paz deixa de depender das circunstâncias e passa a ser parte da identidade da casa. A diferença entre paz imposta e paz cultivada. Nem toda paz é verdadeira. Há uma paz que se constrói sobre respeito e confiança, e outra que é mantida pelo medo e pelo silêncio forçado. A paz imposta é frágil, porque depende de controle. Ela é mantida por olhares de advertência, por palavras não ditas e por um cuidado excessivo em não provocar. Nesse tipo de paz, o coração está sempre em alerta, calculando cada gesto, cada frase, cada reação.
É como caminhar sobre um chão que pode ceder a qualquer momento. Já a paz cultivada é diferente. Ela nasce devagar, como um jardim que cresce com cuidado diário. É regada por gestos de bondade, nutrida por conversas sinceras e protegida pela confiança mútua. Ela não precisa de ameaças para existir, porque se sustenta no vínculo genuíno. É uma paz que permite respirar fundo, falar com liberdade e discordar sem medo de destruir o relacionamento. Salomão nos leva a compreender que a verdadeira paz não pode ser fruto de coerção. O temor pode até gerar silêncio, mas não gera harmonia. É o respeito que gera confiança, e é a confiança que mantém a paz. E assim como um jardim, ela não floresce sozinha. Requer atenção, paciência e constância. Se negligenciada, perde o vigor. Se cuidada, se fortalece até se tornar parte natural do ambiente. Essa distinção também se vê na vida de José. Ele poderia ter exigido obediência de seus irmãos pela posição de poder que ocupava no Egito, mas preferiu restaurar o relacionamento com gestos de perdão e reconciliação genuína. Ele não buscou submissão, mas reconciliação. E isso fez toda a diferença. No lar, essa mesma escolha se aplica. É preciso decidir entre controlar e cultivar. A paz imposta sufoca, a paz cultivada liberta. Porque a paz da casa começa no coração de quem a deseja. A paz não começa no ambiente, nem nas circunstâncias externas, nem mesmo na atitude das outras pessoas. Ela começa no coração de quem a deseja. Provérbios 4:23 nos lembra com clareza. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que carregamos dentro molda o que entregamos fora. Um coração cheio de amargura espalha a amargura. Um coração que decidiu cultivar perdão espalha reconciliação. Muitas vezes, esperamos que a mudança venha de fora, que os outros se tornem mais gentis, que as situações se tornem menos estressantes, que as circunstâncias se tornem mais favoráveis. Mas a sabedoria bíblica nos ensina que a fonte da paz é interna. Podemos estar cercados de tensões, mas ainda assim manter um espírito pacífico, porque a decisão de não alimentar ressentimentos já foi tomada. E essa decisão se renova a cada dia, em cada escolha, em cada resposta. Um coração guardado não é um coração isolado, mas um coração protegido de venenos sutis, orgulho, vingança, desconfiança exagerada. Guardar o coração é filtrar o que deixamos entrar e o que deixamos permanecer. É não permitir que palavras duras criem raízes de rancor. É não se apegar a ofensas como justificativas para afastamento. É escolher responder com integridade, mesmo quando o impulso é retaliar. José viveu essa verdade de forma exemplar. Sua paz não dependia de como era tratado, mas de quem ele havia decidido ser diante de Deus. Mesmo traído, injustiçado e esquecido, ele não deixou que a dor se transformasse em veneno. Pelo contrário, preservou um coração pronto para perdoar. Por isso, quando a reconciliação chegou, ele estava livre para abraçar e restaurar. Assim também acontece no lar. Se a paz começa no coração de alguém, ela se espalha. Ela se torna semente plantada que, mesmo em solo difícil, pode florescer e transformar o ambiente, restaurando a paz como quem reconstrói um altar. A paz no lar não é fruto de circunstâncias perfeitas, mas de sabedoria aplicada. Não basta ter boas intenções. É preciso agir com propósito, dia após dia, como quem reconstrói algo sagrado. Provérbios 15:1, que nos guiou por toda essa reflexão, continua sendo a chave. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É nesse conselho que encontramos o caminho para transformar a atmosfera da casa, para que cada cômodo volte a ser um lugar de descanso e segurança. A história de José volta a nos lembrar que a paz não é ausência de dor, mas escolha diante da dor.
Ele não permitiu que as feridas do passado moldassem suas respostas. Deixou que a fidelidade a Deus conduzisse cada gesto, cada palavra. Ao reencontrar seus irmãos, não ergueu muralhas, mas pontes. Essa decisão não veio do momento, mas de anos mantendo o coração guardado e disposto a reconciliar. Restaurar a paz é como reconstruir um altar. É recolher as pedras que o tempo e as circunstâncias derrubaram. É reacender a chama que se apagou. É cuidar para que ela nunca mais se extinga. Assim como um altar precisa de manutenção constante para continuar em pé, a paz precisa ser alimentada todos os dias com gestos de humildade, respostas brandas e atitudes que priorizam o vínculo acima do orgulho. O altar reconstruído não é apenas um símbolo de fé. É um espaço onde o sagrado e o humano se encontram. No lar, isso se traduz em relações que respiram confiança, em palavras que curam e em silêncios que confortam. A paz, quando reacendida, se torna luz que aquece e guia. Ela não é perfeita, porque ainda estamos em um mundo imperfeito, mas é suficiente para que a casa volte a ser lar. E talvez, ao chegar aqui, o convite seja simples e profundo ao mesmo tempo. Que cada resposta branda que você der, cada gesto de reconciliação que você oferecer e cada ato de humildade que você escolher se tornem parte dessa reconstrução diária. Porque, como nos lembra a sabedoria que atravessa gerações, a paz verdadeira é chama que precisa ser cuidada para nunca se apagar.